Basicamente, o que eu posso apresentar para vocês, né, a gente sempre começa com uma introdução. Esse gráfico, ele demonstra que com o passar dos anos, apesar dele fazer um recorte de 1990 até 2016, a gente pode ver que tem um aumento no número de desastres, tirando ali um ponto fora da curva, né, que foi em 2002, mais ou menos, 2001 para 2002, em que nós tivemos um número acentuado de desastres, mas, de desastres não, desculpa, ali são de pessoas afetadas, mas em geral, a linha de pessoas afetadas sempre esteve abaixo da quantidade de desastres, que é aquela linha vermelha. Com o passar dos anos, a gente tem uma estabilização ou uma queda no número de registros aí dos desastres, mas o número total de pessoas que são afetadas passou a ser muito maior, né? Então, se o número de desastres está caindo, a quantidade de pessoas, pelo sentido inverso, tem sido cada vez mais abrangente, né, esse número. E é isso que a gente vê hoje com o desastre esse desastre epidemiológico, né, da Covid, em que nós temos um rápido alastramento, né, que é o que a gente está vendo desde semana passada, na verdade, desde novembro, dezembro, né, quando começou as notícias da China, e o pessoal achava que não ia chegar aqui, passando pela Itália, a Itália que já superou, inclusive, né, o número de mortos em relação à China, e já deixo a dica, né, tem um canal no YouTube do Átila Yamarino, ele é um biólogo com doutorado específico na área no estudo de vírus, e ele tem feito algumas lives, né, comentando especificamente em cima de dados, né, dados científicos. Então não se enganem quando a gente verifica, né, números com relação a testes de confirmação de pessoas que estão doentes, né, o pessoal só tem feito teste daqueles que estão hospitalizados, e o que a gente ouve lá desde o começo da nossa conversa, desde o começo do desastre, efetivamente, é que nem todos são sintomáticos e nem todos necessitam de hospitalização. A Mayara, nessas conversas que a gente tem tido aqui em casa, já mencionou que para cada um que é notificado, tem pelo menos uns 15 aí que ficam de fora desse cenário. Então, dito isso, né, feito esse panorama, então na época minha pesquisa foi com relação a esse cenário de desastre, se a estrutura que a gente tinha no Brasil seria adequada, suficiente para promover a segurança da população. Vejam que o recorte que eu fiz na minha pesquisa, ele era relacionado a desastres ambientais, mas nem todo desastre é ambiental propriamente dito. O desastre da Covid-19 não é ambiental, né? Se a gente pegar quais são os reflexos dele na sociedade, digamos assim. Inclusive tem vários vídeos, né, que tem rodado por aí, Veneza, né, que a água sedimentou, com a falta de movimentação de barcos, então tem aparecido transparente, né, e aqui, assim, também tem conduzido no mesmo sentido. Redução de poluição, né, tudo isso, São Paulo com um dos menores índices de poluição no decorrer dos anos. O objetivo da pesquisa foi realizar um estudo sobre a temática do direito dos desastres no Brasil, na época, né, e analisar como é que se deu o desenvolvimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e que implicações e consequências viriam desse aperfeiçoamento ou desse suposto aperfeiçoamento. Já fica a dica para o pessoal que vai fazer a apresentação do TCC lá no final do ano, né, que a gente espera que não mude isso, pelo menos. A metodologia científica já faça constar da sua apresentação do slide, né, tem que ter. No meu caso, era um estudo exploratório e descritivo, como a maior parte dos estudos no campo do direito, né, e abordagem qualitativa, porque a gente usa aspecto econômico, aspecto social. Se fosse só com relação a dados, ia se pautar no quantitativo. Não vou abordar o caso de Mariana, 2015, que aqui está errado, né, 2015, não é 2005, nem só Santa Catarina, que a gente vai fazer uma passagem, aquele desastre do Vale do Itajaí, e os dois julgados mais ao final, a gente não comenta. Cunho da pesquisa é bibliográfico documental, né, então me baseei tanto em doutrina, tanto em artigos científicos,
em revistas científicas, quanto em legislação, em documentos da Organização das Nações Unidas na época. Até aqui tudo certo, gente? Ninguém morreu, né? Estamos seguindo bem, né? Ninguém está com falta de ar, espero eu, além do professor, né? Certo, a Jéssica respondeu, então vamos seguindo. Então, nesse primeiro ponto ali, só fome, né? Então já disseram assim, o pessoal assistindo videoaula, tira uma foto do professor e tem alguém comendo um prato de macarrão. Deve ter alguém que está comendo macarrão a essa hora, se não está, daqui a pouco estará. Cavalli tem jeito de que vai fazer isso em breve, né? Cavalli, inclusive, disse que tem uma amiga dela que está acompanhando a live. Como é que é o nome, Cavalli? Fazendo sopa, alguns estão fazendo sopa. Jéssica Farini. Então, a Jéssica parece que é da FAC, né? Então, está acompanhando a aula nossa também, né? Não sei se é ou se já foi, mas está aqui. Então, seja bem-vindo em nome da turma, né? Em nome do colegiado, né? O pessoal não costuma utilizar. Fiquei surpreso que, né, o professor, segunda-feira da semana subsequente à suspensão de aula presencial, primeiro está utilizando o Google Meet, né? Já achei que ia ser o terceiro, pelo menos, mas a gente vai levando. Os professores têm compartilhado nos grupos, né? Em outras turmas eles têm utilizado também. Segundo ponto que eu quero tratar com vocês dentro da minha pesquisa foi com relação aos riscos ambientais. O que seria um risco ambiental? Então, Ulrich Beck, que foi aquele que publicou a Sociedade de Risco lá na década de 1980, ele trata da riqueza, né, a produção social de riqueza sendo uma coisa inerente à produção social de riscos. Então, enquanto mais riqueza nós temos, mais riscos a gente teria também, seria não inversamente proporcional, seria relativamente proporcional. Estou quase dando uma de Dilma aqui, né? Dobra a meta, atinge a meta, dobra a meta de novo, né? Se atingir a meta, a gente dobra. Então, é isso que o Ulrich Beck quis dizer lá em 1980. Se nós temos um nível de riqueza, a produção social de riscos é a ele equiparada, inerente a essa. Quanto mais riscos, mais pobreza, ou vice-versa. Em 2007, a professora Patrícia Bianchi, ela publicou a tese dela, de doutorado, que foi também nesse sentido. Nós vivemos numa era em que o que impera é a incerteza, nós não sabemos o dia de amanhã. E é isso que a gente tem visto desde quando o governo do estado decretou situação de emergência aqui, né, dizendo que ninguém podia sair de casa, não foi uma medida paliativa, como em outros estados o pessoal foi adotando, não foi uma medida paulatina, né, na verdade foi paulatina, né, pau na cabeça do pessoal, amanhã vocês estão fechados e assim será. Que reflexos isso vai ter, a gente ainda não sabe, né, só temos estudos, o pessoal já está estudando, né, com base em outros cenários, mas nós não sabemos nem quando vai parar, e também não sabemos em que tipo de reflexo a gente vai ter. Nessa era de incertezas, né, então Ulrich Beck, em 1980, fala dessa produção social de riscos, dessa sociedade de riscos, ela perdura desde 1980 até a idade, até o período contemporâneo, mas o que representa essa era de incerteza são esses 5 cenários que estão colocados aí para vocês. Então, em 1984, nós tivemos um vazamento de produto químico de uma indústria na Índia, ficava lá em Bhopal. Se vocês quiserem procurar o desastre de Bhopal, em 84, ele matou milhares de pessoas asfixiadas, o pessoal morreu à noite dormindo, sem saber, né, literalmente, que aquela história, né, acordou e morreu. Não, morreram dormindo efetivamente. Chernobyl em 86, Césio 137 em Goiânia, né, que foi o maior vazamento de produto radioativo fora de uma instalação industrial, até hoje permanece assim, né. Então, em 87, aqui em Goiânia. Em 2005, já o furacão Katrina, que atingiu aquela região de Nova Orleans, nos Estados Unidos.
e já mais recentemente nós temos Fukushima em 2010, né, que começou com um terremoto, esse terremoto ocasionou um tsunami, esse tsunami, por sua vez, atingiu uma planta de uma usina nuclear, e daí com isso nós tivemos dois cenários destrutivos, né, um aliado ao outro. Nesse mesmo sentido, então, a gente verifica que tem uma globalização de riscos. Fukushima é um grande exemplo, né? O pessoal discutia em que ponto os reflexos de Fukushima poderiam atingir, por exemplo, o Havaí, né, que fica a metade do caminho para os Estados Unidos. Não cinzas, né, mas aqueles produtos que vazaram de Fukushima, qual seria a área de impacto, onde é que eles seriam sedimentados. E daí as projeções verificavam que podia chegar até os Estados Unidos, né? Então, não há fronteira para riscos, é isso que tem que ficar muito claro. E o desastre do Covid-19, ou da Covid-19, demonstra muito bem isso para nós, né? Não tem fronteira. Você está na China hoje, na semana seguinte já atingiu o Irã, na mesma semana já chegou à França, da França, que é um hub de espaço aéreo, já se alastrou para o resto do mundo, e assim é o que a gente tem hoje, né? Chegou em Guarulhos, de Guarulhos se alastra para São Paulo, de Guarulhos se alastra aqui para Chapecó, vem para Erechim, vai para Porto Alegre, vai para todos os lugares do país. Chega até em Roraima, né? Até no Acre, o Acre estava até ganhando de Roraima na quantidade de gente afetada. O Trenefol, ele numa tese também, né, colocou que para gestar esses riscos, para fazer o gerenciamento desses riscos, seria necessário incentivar práticas preventivas, e isso a gente já sabe o que é prevenção, porque vocês estudaram para a prova, né, pelo menos isso. Então, prevenção é o risco que a gente conhece, e sistemas de gerenciamento para diminuir danos ambientais. Então, a gente está falando de um momento preventivo, e também estamos falando daquele momento de resposta. A Constituição Federal, ela traz para a gente, né, essa questão de riscos ambientais sob dois aspectos principais, um deles é relacionado à preservação e proteção ambiental, o outro é relacionado à segurança dos cidadãos, né, que está lá no artigo 1º da Constituição, artigo 5º também da Constituição, como direito individual, mas também a gente sabe que está previsto no artigo 225, quando trata lá do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E dentro desse contexto de pesquisa, nós tivemos a primeira hipótese, né? A hipótese é aquilo que a gente acha que é, e lá no final da pesquisa a gente pode confirmar a nossa hipótese ou pode descartar a nossa hipótese, né? E no caso, a hipótese era de que o gerenciamento dos riscos no Brasil seria precário e nem um pouco efetivo. E como é que a gente demonstrou isso? A gente procurava tentar identificar qual é a estrutura da defesa civil. Então, por isso, a partir de dado concreto, se a gente não tem estrutura, a gente não tem gerenciamento de riscos, tampouco de gerenciamento dos desastres. Até aqui, tudo certo, gente? Alguém deu um oizinho ali no chat para dizer que estão acompanhando? Certo, tudo certo. Então, beleza. Então, vamos continuar. Mais adiante, a gente vai fazer distinção do que é desastre, do que é evento adverso, mas como a gente está no contexto de direito, uma das coisas que a gente já viu até agora em direito ambiental é que o direito ele se torna autônomo a partir do surgimento de princípios específicos, princípios próprios. E o direito dos desastres, antes era vinculado ao direito ambiental, mas já se diz que ele é autônomo justamente porque ele conta com princípios próprios. E esses princípios são esses três que estão logo abaixo aí do slide, né? Então, é o que a gente chama de tríade principiológica básica, né? Então, esse forma o triângulo principiológico do direito dos desastres, é a precaução, em que a gente não conhece os riscos, né? Ou a gente conhece e eles são incertos, né? Com relação aos seus resultados, a prevenção e, por fim, a informação. Incorpora-se alguns princípios do direito ambiental? Claro que sim, né? Um deriva do outro, mas dá para se aproveitar outros princípios que estão lá
no direito ambiental para fins de direito dos desastres. Então, mas a gente já considera a autonomia a partir dessa tríade principiológica básica. Por isso que a gente chama de direito dos desastres, não direito ambiental de riscos ou uma coisa nesse sentido. E quando a gente fala de desastre, a gente precisa ter essa ideia de avanço conceitual. Então, se alguém quiser abrir o áudio e me comentar o que seria um desastre, né, sem ser esse conceito que está colocado ali logo abaixo, mas se alguém quiser, né, concepção de desastre, se falar para vocês desastre, o que vocês lembram? Alguém? Quando eu falo de desastres, né, a gente fala que há um avanço conceitual na medida em que, num primeiro momento, historicamente a gente associava o desastre com uma concepção de destino. Desastre é coisa divina. Então, é essa concepção de destino. Aconteceu esse terremoto porque Deus quis. Por que está acontecendo a epidemia de Covid-19? Porque Deus quis. Essa era a concepção histórica de desastre. Então, se pegarem relatos, sei lá, da peste negra, é castigo divino. A ideia é de castigo divino. Se a gente pegar a ideia de... Ai, meu Deus, como é que chama aquele... Noé, né? Esqueci o momento, a passagem histórica do Noé. O que é aquilo senão um castigo divino? É um desastre hidrológico. É um desastre, né, documentado, mas está escrito, não é inventado. Pode ser que a dimensão, a proporção, né, não é o mundo inteiro, mas o mundo, o que seria senão aquela região lá de Israel, né, ou aquela região onde eles viviam. Então, a concepção de mundo também era diferente, né? O meu mundo é isso daqui. Então, não é o mundo globo. Algo fora do comum, né? Altera o cotidiano de vida. Então, num primeiro momento, nós estamos falando de desastre como concepção filosófica, né? Ou concepção de destino, castigo divino, basicamente. Desastre vem porque o ser humano é mau, desrespeita a lei divina e por isso merece ser corrigido por meio de um desastre. Com o passar do tempo, essa noção de divindade, de desastre como um destino, ela foi substituída por uma concepção progressista. Então, o desastre acontece porque nós estamos progredindo. Então, nós estamos usando mais recurso, nós estamos produzindo mais, e como a gente produz mais, tem mais poluição, e assim a gente tem essa ideia de progresso. E, por fim, a gente chega no momento racional. Se antes a gente pensava que era castigo divino, a ciência vem para nos ajudar a compreender que, por um lado, tem aspectos geológicos, aspectos físicos, químicos, envolvidos em determinados cenários, e, além disso, nós temos também a concepção de vulnerabilidade social. Então, para eu ter configurado um desastre e chegar ali naquele contexto que o Marcelo comentou, eu necessariamente vou ter que passar por dois aspectos. Um técnico, que é relacionado a esse contexto científico, que são os riscos que eu conheço, ou que eu presumo quais são eles a partir de um estudo, ou do entendimento do cenário, e esses riscos são associados a uma probabilidade das ocorrências, e tudo isso também é sopesado pela vulnerabilidade do cenário onde vai acontecer. Imaginem vocês, né, e é o que logo abaixo está ali, evento adverso e desastre. Se nós temos uma chuva que acontece no meio do oceano, nós estamos falando de um desastre, mas uma chuva assim, chuva forte. Imaginem um furacão acontecendo no meio do oceano. Nós falamos de desastre. Então, se nós não temos um cenário vulnerável, se nós não temos pessoas que são impactadas por aquele evento, nós não falamos de desastre. Então, a chuva, ou o furacão que acontece, a tormenta que ocorre no meio do oceano, ela não afeta ninguém, logo ela nada mais é do que um evento.
Um evento natural. Se nós temos esse evento e ele não atinge ninguém, é evento. Se esse mesmo evento, ele atinge uma determinada comunidade, aí nós vamos discutir. Se esse evento, ele impacta nessa comunidade, e a comunidade consegue, com seus próprios recursos, fazer frente aos danos, aos prejuízos do evento, nós estamos falando de evento adverso. Nós não configuramos o desastre se a comunidade consegue fazer frente, ou se ela tem uma capacidade de resposta, e essa capacidade não é superada. Aqui a gente está falando de evento adverso. Agora, se eu tenho uma comunidade, ela foi impactada por um evento natural ou de origem humana, e aí daqui a pouco a gente entra na classificação de desastres propriamente dito, mas pode ser de origem natural ou origem humana, a partir do momento em que ele excede a capacidade de resposta da comunidade, aí nós estamos tratando de um desastre. Então, hoje, no cenário atual, epidemia do Covid-19, se nós estamos falando que a gente tem X leitos de hospital, e a gente está com X menos 2 ocupados, nós não excedemos nossa capacidade de resposta. Observem que o governador do estado, para quem tem acompanhado, quando ele comenta, ele fala do desastre que se avizinha, do desastre que virá, né? Por quê? Porque ainda não se configurou desastre tecnicamente. Então, a expressão dele, o uso como bombeiro que tem que ser técnico, e ele, como técnico que está fazendo o uso da expressão correta. Ele chama de pré-desastre, pode chamar de evento adverso, porque já impacta a nossa comunidade, as nossas comunidades de uma forma geral, mas a capacidade de resposta ainda não está superada. E daí é por isso que o pessoal tem corrido para montar estádio, montar hospital de campanha ou ambulatório de atendimento específico para o Covid, em que se busca o quê? Ampliar a capacidade de resposta. Se você responde bem, você não configura o desastre. O desastre só se materializa com a superação da capacidade de resposta da comunidade. Beleza? Ficou claro isso para vocês? E daí ali logo abaixo está o conceito, que é trazido pela Estratégia Internacional das Nações Unidas para a Redução de Risco de Desastres. Esse documento estava em inglês, foi traduzido, mas é fácil acesso, tem traduções várias na internet, é o que a gente se utiliza. O direito dos desastres, quando a gente menciona, ele tem aspectos constitucionais, como tudo, no direito interno nosso. Obviamente, fontes internacionais também existem. Nós temos Marco de Ação de Sendai, nós temos Quadro de Ação de Hyogo, são alguns documentos aí de 2010, 2011, o Marco de Ação de Sendai de 2015, com implementação até 2030, ele se confunde um pouco com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, quando trata os ODS, um dos ODS é o Programa de Cidades Resilientes, e essa resiliência se dá em face de um desastre, tanto natural, então uma das classificações é o desastre natural, que é aquele ocasionado ou com origem natural, a chuva, o furacão, o terremoto, a queimada, dependendo do tipo de queimada, se for provocada, não é natural. Mas também posso ter um desastre de origem humana, e esse desastre humano, como era denominado antigamente pela doutrina e pela parte técnica do disaster law, ele foi convertido em em desastre tecnológico. Então nós temos desastres naturais, desastres tecnológicos, é a segunda classificação, e uma terceira classificação que alguém poderia se arriscar e dizer, professor, qual é essa última classificação? A última classificação que nós temos são desastres mistos. Então, nós temos desastres originados pela ação da natureza, desastres naturais, desastres de origem humana, que são tecnicamente chamados de desastres tecnológicos, e a última classificação são os desastres mistos,
que a origem se confunde com um ou com outro. Fukushima é o exemplo de desastre misto, né? Começou com uma ação humana, mas também teve uma intervenção, começou com uma ação natural, mas que também teve uma intervenção humana de grande vulto e que resultou em todos aqueles danos que a gente já conhece. Se procurar por Mariana, nós estamos falando de um desastre de origem humana ou tecnológico, exatamente. Então, Mariana, Brumadinho são desastres tecnológicos. Se a gente fala de Fukushima, estamos falando de desastres mistos, de desastre misto, né? Agora, se a gente fala de Chernobyl, também é um desastre tecnológico. Se a gente fala de Petrópolis, na Serra do Rio de Janeiro, nós estamos falando de um desastre natural. Mas esse desastre natural não significa que ele não tenha reflexo sobre a sociedade, tá? Então, uma coisa é tratar de classificação do desastre com relação à sua origem. Outra coisa é tratar de um desastre com relação a seus impactos. E é nesse aspecto que o estudo meu foi voltado, né? Eu tratei de desastres ambientais. Nem todo desastre tem reflexo ambiental. Por isso que eu não tratei de epidemia na minha pesquisa. Eu tratei de desastres como Mariana, como Brumadinho, em que nós tivemos reflexos socioambientais. Beleza até aqui? Alguém tem alguma dúvida com relação a essa distinção de classificação? Nos dispositivos constitucionais, alguns dispositivos que tratam da questão dos desastres, ou que são aproveitados pela matéria do direito dos desastres. Artigo 5º, quando fala da inviolabilidade do domicílio. Artigo 21, quando trata de planejamento e defesa contra calamidades, que é de competência da União, isso vocês já sabem, né, que as ações de planejamento e defesa são de competência da União. Artigo 136, quando fala de estado de defesa. Artigo 148, quando fala de empréstimo compulsório, uma das modalidades lá do empréstimo compulsório é aquela destinada ao atendimento de catástrofe, de desastre. O artigo 167, quando trata da possibilidade de abertura de crédito extraordinário para se fazer frente a uma calamidade. E o artigo 231, quando permite a remoção de indígena das terras indígenas, das reservas indígenas, na ocorrência de desastre, né? Então, esses são alguns exemplos de dispositivos constitucionais afetos à matéria de direito dos desastres. Em legislação infraconstitucional em nível federal, o maior expoente é a Lei Federal 12.608, que não está escrita aqui, ainda vai travar, olha lá, Lei Federal 12.608, que é a que trata da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Esse é o marco legal da proteção e defesa civil. Ele é derivado de uma medida provisória de 2011. Essa medida provisória veio logo na esteira dos acontecimentos lá dos desastres na região serrana do Rio de Janeiro, em 2010, mais ou menos, de 2010 para 2011. Aí em 2011 foi editada essa medida provisória. Em 2012, essa medida provisória foi convertida em lei. Foi aprovada e foi convertida em lei. Não mudou muita coisa, assim, se a gente considerar o cenário de organização da estrutura da defesa civil nos 3 níveis de governo, mas é importante a gente ter como mente a Lei 2.608 como um paradigma, assim, de atuação da defesa civil. Temos instruções, resoluções, e além disso, a própria doutrina, como é o exemplo do artigo do professor Delton, que é da Unicinos, que eu coloquei para vocês. Quem teve oportunidade já de ler o artigo, se puderem, leiam, porque é bem elucidativo, mas é um dos exemplos, o artigo do Delton, com relação a fonte material do direito dos desastres. No Brasil, quando a gente fala de direito dos desastres, cabe ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil fazer a gestão de risco e gerenciamento de desastres. Então, a gente está falando do que a gente chama de ciclo de prevenção, precaução, resposta e recuperação.
Na verdade, são 5 as fases, essas são as 4 fases antigas. Então, vou escrever aqui o ciclo, para quem quiser, ele é composto por prevenção, então é a mesma coisa, aqui a gente conhece os riscos e a gente adota as medidas que são necessárias para evitar ou para tentar reduzir uma possível ocorrência de um desastre. Se a gente não conhece os riscos, aí a gente entra na fase de precaução, no ciclo, né, na fase de precaução. Independente se a gente passou pela fase de prevenção, conhece os riscos, ou na precaução que a gente não conhece e adota as medidas que a gente entende suficientes, a gente passa para o tempo de mitigação. Na mitigação, nós não sabemos a tendência de que aquele evento se concretize, ela é muito grande. Então, há umas semanas atrás, né, umas 2 semanas atrás, quando a gente falava de Covid-19, era apenas uma tendência de que acontecesse. Mas se vocês se lembrarem bem, a fala do ministro da Saúde na época, sei lá, umas 3 semanas atrás, em que ele já estava dispensando, quando ele decretou a emergência de saúde pública de interesse nacional, vocês vão se recordar que um dos fundamentos é para que ele pudesse contratar o quê? Leitos de UTI, né, mediante dispensa de licitação e etc, e tal. Isso é fase de mitigação. Ele já está prevendo que pode acontecer alguma coisa, ele já está prevendo que pode acontecer um desastre. Os efeitos em si a gente nunca sabe ao certo, não sabe quando é que vai parar. Mas entrou-se numa fase de alerta, e daí essa fase de alerta está englobada nesse momento de mitigação. Chove muito, né? Imaginem a região da Baixada Santista, lá em São Paulo, que teve problema com chuva no mês de fevereiro, né? Choveu bastante. Só que o solo, a gente tem estudos que demonstram que o solo aguenta até determinado local, né? Até determinada quantidade de chuva. Ali a gente está falando de prevenção. Superou esse limite, aí já se entra numa fase de alerta. Aí o pessoal já tem que ficar atento que pode dar deslizamento de terra, deslocamento de terra. Entra-se numa fase de alerta, estamos dentro da fase de mitigação. Aí acontece o evento adverso, estoura-se a bomba, né? Aconteceu, não tem mais o que fazer, a gente parte para ações de socorro e distribuição de itens de assistência humanitária. Esse contexto, ele é chamado de fase de resposta. Então, até aqui nós temos 4 fases. Eu previno o que dá para prevenir, eu adoto as medidas de precaução no que for possível. Ainda assim, se eu não conseguir reduzir os riscos, eu mitigo, né, eu alerto, entro na terceira fase, que é essa mitigação. A partir da ocorrência, eu passo para a fase de resposta. Então, eu vou socorrer o pessoal, vou distribuir itens de assistência humanitária, né, colchão, cesta básica, né, itens de primeiro consumo, itens de higiene, roupas, tudo na fase de resposta. E depois da resposta, eu vou para a fase de reconstrução. Essa reconstrução, ela não é atrelada unicamente à questão de construção civil. Então, eu vou reconstruir o cenário que foi impactado. Eu vou reconstruir, aqui no caso da Covid também, né? Estamos num momento de resposta já, né? Não estamos mais falando de mitigação, a gente já está respondendo, já estamos enfrentando a situação, já estamos no socorro a quem foi afetado. Então, daqui a algum tempo, nós já temos que pensar como é que o nosso sistema de saúde estará. E esse pensar, eu penso para daqui a pouco, para breve, né, quando terminar essa epidemia, quando terminar a epidemia, e já penso para uma outra epidemia. O que eu faria se viesse uma outra, né, Covid-20, Covid-21. Então, já tem que pensar lá na frente, melhorando aspectos, né, e daí eu estou falando de reconstrução. Esse quadrinho aí só tem uma essência, né, do que foi obtido na pesquisa. A União, com base na Lei Federal lá 12.608, ela recebeu as competências, e ali está desatualizado, porque está Ministério da Integração Nacional, lembram-se, meu mestrado é lá de 2017,
mas aqui a gente está falando, então, de 2019, 2020, nós tivemos alteração com relação à composição, né, da estrutura da administração pública federal, e uma das alterações foi com relação ao Ministério da Integração Nacional, que passou a ser Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, em nível federal, a Secretaria Nacional de Defesa Civil, de Proteção e Defesa Civil, fica vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Regional. E tem as atribuições mais no nível de gerenciamento, de gestão, de dispersão de recursos, né, distribuição de recursos no território nacional. Reconhecimento da situação de emergência, de estado de calamidade pública decretada em determinado estado da federação ou em algum município que tenha sido reconhecida pelo estado, e as transferências obrigatórias e voluntárias para a execução de atividades. Nos estados, que daí foi onde eu mais foquei na pesquisa na época, a gente observou o quê? Que é uma variedade estrutural, por assim dizer, né? Então, em determinado estado, a gente fala de Secretaria de Defesa Civil, em determinado estado é Coordenadoria de Defesa Civil, mas na maioria a gente está tratando de órgãos que estão no segundo escalão de governo. Então, nós temos governador do estado, abaixo desse governador a gente tem uma pessoa com cargo de secretário de estado, e daí viria aqui a proteção e defesa civil no nível estadual. São Paulo continua assim, né? Nós temos o secretário-chefe da Casa Militar, que ele é primeiro escalão de governo, só que ele acumula a função de coordenador de defesa civil do Sistema Estadual de Defesa Civil. Aqui em Santa Catarina, também era primeiro escalão de governo, então estamos falando também numa figura de secretário de Estado. O ano passado, quando a gente teve reforma da administração estadual, perdeu-se o status de secretaria, mas esse servidor, né, o chefe da Defesa Civil, que era secretário, passou a ser chefe, vinculado diretamente ao governador. Então, o status em si só mudou para economizar recurso, mas o que importa é o vínculo, né? A quem ele responde. Se tiver 5 pessoas na frente dele, né, o coordenador da Defesa Civil tem mais 4 acima para ele conseguir falar com o governador. Aí é bem complicado da gente articular as atividades de proteção e defesa civil. Se nos estados a gente tem essa variedade estrutural, na pesquisa não tratamos de municípios, mas a gente pode presumir que nos 5.570 municípios é daí para pior, né? Naqueles que existem, porque tem muito município que só tem no papel, e tem aqueles que nem no papel tem, né? Então, nos municípios, a gente observa que tem a maior parte das competências para gestão de risco e gerenciamento do desastre, então, tanto fase preventiva, a fase anterior ao evento adverso, quanto a fase posterior, capacitação de pessoal, né, de radioamador, de voluntário, a capacitação de servidores, reconstrução de cenário sinistrado, tudo isso é competência primeira do município. Então, joga tudo para o município que ele faz bem. Até aqui, nós temos alguma pergunta? E daí eu vou passar para esse breve comentário do caso das chuvas de 2008, e depois eu faço o comentário da prova, né? A gente faz mais um paralelo com relação ao Covid-19, faço o comentário da prova e vou fazer a chamada. No estudo, então eu tinha dito para vocês, pegamos 4 desastres de destaque no cenário nacional. Um deles foi de Santa Catarina, o terceiro e o quarto ali a gente falava de processos especificamente, né? Então peguei julgados do estado do Rio de Janeiro, contra o estado do Rio de Janeiro e contra o município do Rio de Janeiro, relacionado a deslizamento de terra, que o município e o estado não teriam adotado as medidas necessárias para prevenir ou para mitigar o efeito de um desastre. E no caso de São Paulo, que é a ocupação de área de várzea, né, lá do Jardim Pantanal, que foi que eu comentei com vocês na aula de princípios lá atrás, quando a gente trouxe uma introdução do panorama de desastres. No caso específico das chuvas aqui em Santa Catarina,
todo o estado, ele, desde outubro de 2008, sofreu com uma quantidade, um volume absurdo de chuvas, né? Absurdo por quê? Pegando como referência o município de Blumenau, nós tínhamos uma média histórica de 110 a 150 milímetros de chuva. Cada milímetro de chuva é 1 litro de água por metro quadrado. Então você pega um metro quadrado e, né, põe uma plaquinhas, né, põe uma caixa de acrílico e joga 1 litro de água. Isso vai dar 1 milímetro. Então 110 milímetros são 110 litros d'água jogados naquele quadrado. Essa é a média do mês. Na época foram registrados 600 milímetros de chuva para que, né, então 600 litros de água por metro quadrado. Não há solo que aguente, né? Então a composição geológica aliada a esse cenário hidrológico afetou todo o cenário lá do Vale do Rio Itajaí, que ocasionou enchente num primeiro momento. O pessoal já estava convencido, né, já estava ciente da enchente. E além da enchente, nós tivemos os deslizamentos de terra. Então o pessoal fugiu para o morro para fugir da enchente, e daí o morro desceu. Basicamente foi isso que aconteceu lá na região. Todo o estado foi afetado, né, não podemos esquecer disso, porque a região oeste também teve problemas com a chuva, de excesso de chuva, mas não foi tão impactante quanto lá na região do Vale do Itajaí. Em números, foram registrados mais de 130 óbitos, 80 mil desabrigados ou desalojados, e a gente, como técnico da área do direito, precisa reconhecer que são duas figuras diferentes. Em uma, você temporariamente perdeu seu abrigo, é o desalojado. Aquele que é a situação transitória, temporária, é o desalojado. Ele vai voltar para casa. A gente ainda não sabe em que momento, né? Tá? Quando a água baixar, quando a lama for retirada, mas a casa dele está lá. Entendeu? Os bens, os pertences. Esse é o desalojado, é temporário. O desabrigado não tem mais casa. Então esse, ele vai ser destinado para um abrigo provisório, ele vai permanecer no abrigo e daí depois ele vai ter que reconstruir sua residência. Então o desabrigado é pior do que o desalojado. E normalmente o desalojado vai para casa de parente, né? Então, porque os parentes dificilmente perdem as coisas, a não ser nesse cenário de desastre do Vale do Itajaí, em que todo mundo perdeu tudo, né? E daí cria-se um outro problema, né? A resposta. O pessoal manda muito item de assistência humanitária, começa a se acumular, não tem o que fazer com aquilo, não tem onde depositar, o pessoal não tem mais necessidade, assim como foi em Mariana também, né, em Brumadinho, o excesso de doação de água. O pessoal, né, se fosse esponja, já não tinha mais por onde absorver, né? O pessoal não ouve. Uma vez eu participei de um curso de logística humanitária, o pessoal não ouve as orientações dos órgãos de proteção e defesa civil para saber em que momento eu tenho que doar o quê. Então, imaginem vocês, estão desalojados ou desabrigados, aí alguém te manda um pacote de arroz. Para quê? O que nós faremos com um pacote de arroz se nós nem casa temos? Essa é a pergunta. PNPDEC é a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, Ismael, que é a Lei 12.608. Então, acabou de acontecer o desastre. Primeira necessidade, água. Além de água, itens de uso pessoal. Algumas roupas, né? Não precisa ser tudo. Algumas mudas, né? Para você ter alguns dias aí de folga para daí conseguir fazer o gerenciamento. Precisa de itens de higiene pessoal. O pessoal esquece, né? Aí depois, numa fase logo sequente, biscoito, né, alguns mantimentos que você tem pronto consumo, né, você não precisa preparar. Aí passam uns 4, 5 dias, que daí o pessoal já está mais estruturado, aí sim a gente entra com pacote de arroz, pacote de feijão, né, porque daí já deu para dar um direcionamento melhor. Mas não adianta no primeiro momento, o pessoal quer doar, acha que está ajudando, e na verdade está atrapalhando. Ainda em números, foram, na época, decretados pelos municípios, por 99 municípios, situação de anormalidade. Essa situação de anormalidade, ela se divide em dois
situação de emergência e estado de calamidade pública. Então, nós estamos falando de 2 níveis de anormalidade distintos para se materializar, para se configurar uma situação jurídica de excepcionalidade. Desastres nós temos, são níveis diferentes, mas juridicamente a gente vai classificar ou como situação de emergência ou como estado de calamidade pública. Estado de calamidade pública são para desastres que abrangem muitos municípios, em que a gente tem bastante gente afetada, ou que a área degradada é muito grande, ou que os impactos econômicos são muito grandes. Então, em nível federal, por exemplo, foi decretado, em razão do Covid, estado de calamidade pública. Em Santa Catarina, se vocês pegarem o decreto lá, o 515, reconheceu-se situação de emergência, um desastre, digamos assim, intermediário. Situação de emergência pode evoluir depois, né, para estado de calamidade pública, assim como o estado de calamidade pode regredir para a situação de emergência. Mas naquele momento em que foi decretado, é que fizeram os estudos, né, os pareceres técnicos que materializaram nesse sentido, ou um ou outro. Não existe situação de calamidade pública, nem estado de emergência. É situação de emergência, SE, ou ECP, estado de calamidade pública. Deixa eu ver se tem mais. Aqui sim, né? Então, quando a gente faz análise de alguns casos, a gente também tem que fazer alguns apontamentos, que tipo de resultado que teve desse desastre, né? Porque a gente sempre aprende. Né? Para quem acompanha aí YouTube, tem o canal lá do Aviões e Músicas, né? E o Lito, ele fala que em decorrência de acidentes aeronáuticos sempre se aprende. Em desastre é a mesma coisa, porque senão não tem porquê. Então, quando a gente vai reconstruir, a gente está pensando lá na frente, né? E esse reconstruir, a gente está falando de resultados. Fiz a análise de resultados em Santa Catarina, imediatamente, o que aconteceu? Liberação de recurso federal, aí 1 bilhão de reais, 1 bilhão e 600 mil reais, 1 bilhão e 600 milhões de reais, na verdade, né, de recursos federais para resposta, para atendimento daquela situação excepcional, e também foi criado um grupo de resposta a emergências, né, o tal do GRAC, Grupo de Ações Coordenadas, que daí junta a Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro, Polícia Ambiental, junta o IMA, junta tudo, né, Casa Civil, o governador do estado, Secretaria de Saúde, é um grupo de ações coordenadas. Imediatamente, lá para frente, foi reestruturado. Então, em 2008 nós tivemos um desastre, em 2009, 2010 nós tivemos a mudança da Defesa Civil, que era um departamento dentro da Secretaria de Segurança do Estado, para Secretaria de Defesa Civil. E daí isso trouxe mais autonomia, tanto organizacional, né, o secretário tem mais autonomia para gerir sua pasta, quanto autonomia financeira. Né? Então, para efeitos de defesa civil, foi muito bom a reestruturação do sistema estadual. Eu vou interromper a gravação, porque o objeto da gravação era a parte de aula, e daí depois eu disponibilizo, e a parte de comentário de prova a gente deixa para depois.